Nós vamos dar continuidade, então, à nossa lição sobre o ser humano e o seu destino. É a nossa primeira lição. E hoje nós vamos tratar de dois aspectos do ser humano. Nós já falamos a respeito de quem é o homem. E nós vimos que o homem não é um animal, nem espírito encarnado, nem evoluímos de uma espécie, de uma forma de vida, e nem viemos do mundo espiritual. Também, a Bíblia nos revela que o nosso destino não é uma cova no cemitério. Nós falamos também sobre a origem do ser humano, e vimos que Adão, o primeiro homem, foi criado por Deus aproximadamente 4.000 anos antes do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E já falamos também como que foi que isso aconteceu. De acordo com Gênesis 1, 26 e 27, a Bíblia nos diz que Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Nós vimos também que Deus formou o corpo de Adão do pó da terra, conforme Gênesis 2,7, e o corpo de Eva de uma costela tirada do lado de Adão. Gênesis 2:22, né? E nós vimos então que o aparecimento do ser humano neste mundo foi uma obra criativa de Deus, ok? E com relação a Adão e Eva, Adão foi o primeiro homem que Deus fez por obra criatória. Então, o único ser humano que foi criado diretamente por Deus, que Deus fez, com suas próprias mãos, foi Adão. Nós lemos em Gênesis 2:5 que não havia homem para lavrar a terra. E como não havia homem para lavrar a terra, então Deus não havia ainda criado as vegetações, as plantas, as árvores, as flores, Ele passou a criar tudo isso a partir do momento que havia homem para cuidar da terra. Em Gênesis 2:5 nós vimos que não havia homem para lavrar a terra antes da criação de Adão. E o Novo Testamento confirma isso em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 45 e 47, porque esses versículos falam do primeiro homem, que foi Adão. Então Adão, ele foi o único criado por Deus. Deus, ele fez toda a raça humana de um só. E nós vimos, citamos Atos 17 e 26. O pecado entrou neste mundo, então, por um só homem, de acordo com Romanos, capítulo 5, versículo 2. Então, até aqui nós vimos que foi Deus realmente que criou o ser humano, que Deus o fez Adão, por uma obra criatória, criou Eva a partir de uma costela de Adão, e assim a raça humana passou a existir na face da terra. Pois, vamos falar hoje sobre, então, dois aspectos do ser humano. No final da nossa aula passada, nós deixamos para você como uma dica de leitura durante o nosso curso a trilogia, ou seja, os 3 livros escritos por Watchman, intitulados O Homem Espiritual, volume 1, volume 2 e volume 3. E eu quero exortar você a ler esses livros durante o tempo que estivermos fazendo este curso. E você pode também, você não deve se privar, na verdade, de ter à sua mão uma Bíblia para fazer a comparação daquilo que o autor está dizendo. Bom, em primeiro lugar, o homem, ele foi feito do pó da terra. É humilhante saber que nós somos pó, mas é isso que somos. Nós somos pó. Abraão reconheceu este fato em Gênesis capítulo 18, versículo 27. Ele reconheceu que nós somos pó. O rei Davi também admitiu no Salmo 103, versículo 14, era verdade o que Deus havia dito a Adão: és pó e em pó
te tornarás. Gênesis capítulo 3, versículo 19. O pó é tão insignificante que nem faz diferença numa balança. É tão indesejável que as donas de casa gastam um tempo precioso tirando o pó dos móveis. Não é verdade? Você que é dona de casa sabe muito bem do que eu estou falando e do tempo que leva para você tirar o pó dos móveis da sua casa. E veja só, o pó é um negócio insignificante, né? Indesejável, na verdade. Ninguém gosta de viver no meio do pó. Ninguém gosta de respirar pó. No entanto, nós somos feitos do pó. Somos em nós mesmos criaturas tão insignificantes e imprestáveis que o salmista foi forçado a exclamar: quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele. Salmo 8, versículos 3 e 4. Então olha só o que o salmista diz aqui, né? Que é o homem mortal? Quem somos nós? Quem sou eu? Quem é você? Para que o Criador de todas as coisas, o Criador do universo, se preocupe comigo, com você. Somos nada. Somos pó. Gostamos de pensar que nós somos importantes, mas aí a grande verdade é que não somos nada. Nós somos pó. Certa vez, ouvindo uma palestra, o palestrante, pregador, disse, né, mostrou que o nosso corpo não vale nada. Depois de morto, se for vender um corpo para uma universidade fazer algum estudo, ele não vai valer mais que 3 a 5 reais. Um corpo inteiro. Não valemos nada, irmão. Nós temos algum valor, algum significado, algum sentido neste mundo enquanto respiramos, enquanto estamos vivos. Isso se fizermos alguma coisa que faça diferença na vida de outras pessoas. Porque, caso contrário, não sobra muito para nós. Às vezes nós encontramos na rua pessoas que são pedintes, né, mendigos, pessoas sujas, né, jogadas aí na periferia da história. E nós vemos, né, às vezes eu me pergunto, meu Deus, como que uma pessoa pôde chegar num estado como esse? Mas a grande verdade é que muitas vezes a condição dessas pessoas ilustra aquilo que nós somos diante de Deus. Nós somos pó. Em nós mesmos, não valemos nada. Mas há um segundo aspecto importante do ser humano que eu quero colocar para você. Porque se eu ficasse com esse discurso apenas, eu tenho certeza que você deveria estar pensando, meu Deus, que pastor mais negativo, que pregador mais estranho, está dizendo que eu não sou nada, que eu não passo de pó, que eu sou insignificante, que eu sou imprestável. Que pregação que é essa, né? Mas veja só, esse ser humano que é pó, ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. É maravilhoso saber que o homem foi feito à imagem de Deus. Esta pobre criatura feita do pó tem algo realmente glorioso. Foi feita pelo próprio Deus e feita à sua própria imagem. Não devemos pensar, porém, que essa imagem e semelhança são físicas, porque não são. Deus não tem um corpo material, mas nós temos. Em João capítulo 4, versículo 24, Jesus deixou claro que Deus é espírito. E a Bíblia nos diz que espírito não tem carne nem ossos. Foram as palavras de Jesus em Lucas 24, versículo 39. A Bíblia também nos diz que Deus é invisível em Colossenses capítulo 1, versículo 15 e 1 Timóteo 1, 17. Deus é invisível. Ele não é semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por um artifício ou imaginação dos homens. É a explicação que Paulo deu aos filósofos epicureus
em Atos capítulo 17, versículo 29. Muitos têm mudado a glória de Deus, né, do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, conforme as palavras de Paulo em Romanos capítulo 1, versículo 23. Mas Deus não é assim. A semelhança do que Deus fala em Gênesis capítulo 1 não é física, e sim espiritual e moral. Vejamos alguns aspectos. Primeiro, responsabilidade. Deus é soberano, ou seja, ele faz o que quer. Ele nos fez a sua imagem, dando-nos domínio sobre toda a criação terrestre. Ele nos outorgou o direito de exercermos o livre-arbítrio. Você tem o livre-arbítrio. Você faz escolhas, toma decisões. E se você não percebeu ainda, Deus não interfere nas suas decisões. Ao colocar o homem no jardim do Éden, Deus lhe disse: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. Adão possuía livre-arbítrio. Poderia comer ou deixar de comer daquela árvore. Deus respeitava a sua escolha. Mas Adão teria de arcar com as consequências. Por quê? Porque era um ser responsável. Então, essa é uma característica importante que tem muito a ver conosco hoje também. Nós tomamos decisões o tempo todo. Fazemos escolhas. Determinamos rumos para a nossa vida. E Deus não interfere, meu irmão. Na minha vida como pastor, como pregador da palavra, eu acompanhei histórias terríveis de pessoas que fizeram escolhas péssimas. Algumas delas nós até aconselhamos a pensar melhor sobre o assunto. Mas a pessoa estava determinada e tomou a decisão. E até hoje está colhendo os resultados da decisão que tomou. Por que isso acontece? Muitas pessoas já me perguntaram, por que Deus permite que a gente faça coisa errada? Porque Ele nos criou seres livres, dotados de livre-arbítrio, de uma livre agência, de uma capacidade de fazermos escolhas e arcarmos com as escolhas que fazemos. Por quê? Porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos responsáveis, como Deus é. Porque Deus também faz escolhas o tempo todo, mas Ele arca com as escolhas que Ele faz. Por isso, nós não podemos abrir mão desse entendimento e tomarmos cuidado com as escolhas que tomamos, com as decisões que tomamos, principalmente com aquelas que são decisivas na nossa vida. Você que é jovem vai ter que decidir sobre questões importantes da sua vida. Se você vai ou não fazer uma faculdade, se vai fazer, que curso você vai fazer, qual é a profissão que você vai abraçar, se você quer se casar, com quem vou me casar, quando vou me casar, como devo me comportar durante o tempo de espera, sozinho, acompanhado, né? Vou ter que esperar até o dia do casamento. Então, né, temos que tomar decisões, se vamos ser pessoas obedientes à palavra de Deus e abrir mão de certos modismos, né, da nossa época. Tantos jovens estão preocupados, eu faço uma tatuagem, não faço uma tatuagem, boto um piercing, não boto um piercing, né? Vou a uma festa, não vou a uma festa. São decisões que temos que tomar. E por que Deus permite que seja assim? Porque Deus simplesmente não nos impede de fazer coisas erradas. Porque nós somos responsáveis, somos livres. Da mesma maneira que a vontade de Deus é soberana no universo, a nossa vontade é soberana com relação a nós mesmos e as escolhas que fazemos. Segundo aspecto importante que eu quero colocar aqui é que a respeito da existência eterna. Deus é eterno e Ele fez o homem para viver eternamente. Quando Deus soprou o fôlego de vida nas narinas de Adão, este tornou-se uma alma vivente. Note bem, a palavra vivente. Preste atenção nessa palavra. Adão foi feito para viver e nunca teria morrido
se não tivesse comido a fruta proibida. Ele iria viver para sempre. Então esse é o grande projeto de Deus para nós. Nós fomos criados para viver para sempre, meu querido. Você foi criado para viver para sempre. Então, preste muita atenção nisso e nunca se esqueça. Você é um ser eterno. E em terceiro aspecto que eu queria colocar é a questão da Trindade. Deus é triuno. Existem 3 pessoas divinas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E estes 3 são um só Deus. Não podemos confundir as pessoas, nem dividir a Trindade, pois não são 3 deuses. São 3 pessoas distintas em um só Deus. Isso é um mistério do cristianismo, e é um mistério que nós vamos ter que conviver com eles. Não sei se por toda a eternidade, mas durante a nossa vida terrena, vamos ter que conviver e aceitar pela fé este mistério. Deus nos fez à sua imagem. Nós somos criaturas triunas, compostas de espírito, alma e corpo. Não podemos confundir essas 3 partes, pois elas são distintas, mas juntas formam um só ser. E assim nós somos, a semelhança de Deus. Enquanto Deus é um Deus, existindo em 3 pessoas, nós somos um único ser humano, mas existimos em 3 partes: o espírito, a alma e o corpo. E é sobre isso que nós vamos falar na nossa próxima lição. Vamos começar falando sobre o corpo, na lição número 2 do nosso curso, ok? Um grande abraço para você, meu querido. Eu quero encorajá-lo na verdade, quero lembrá-lo a curtir o nosso vídeo, dando o seu like, apertando aí o dedinho para cima. Também se inscrever no nosso canal, para que você possa receber as informações acerca dos nossos novos lançamentos, e também compartilhar o nosso vídeo. Compartilhe mesmo. Você tem completa liberdade. Faça uso da sua capacidade decisória para decidir compartilhar o nosso vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Ok? Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer por essa aula e te agradecer por ter nos feito seres tão perfeitos, tão tremendos. Obrigado por nós existirmos como corpo, alma e espírito, e porque o Senhor tem um plano e um projeto que atinge diretamente o nosso espírito, o novo nascimento. Que o Senhor nos traga essa revelação durante esse curso, nos faça ver quem realmente nós somos em Jesus Cristo, e que ao Senhor, Pai, seja dada, concedida toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eu te agradeço, eu te louvo, meu Pai, por tudo isso que o Senhor preparou para nós desfrutarmos através da maravilhosa pessoa do Senhor Jesus Cristo, a quem nós honramos, adoramos, glorificamos no nome dele, no glorioso e poderoso nome de Jesus. Amém. Forte abraço a todos e até a nossa próxima aula deste curso, O Ser Humano e o Seu Destino.